Queridos irmãos, sejam mais uma vez todos bem-vindos aqui ao canal do Lídio Fernando. E hoje temos mais um estudo no Evangelho segundo escreve o apóstolo João, no capítulo 3, um capítulo bastante interessante. Estamos a falar de um capítulo rico teologicamente e um capítulo que vai tratar dois temas bastante interessantes para o cristianismo. Refiro-me exatamente à questão da salvação e à questão do novo nascimento. E ele vai mostrar aqui que é importante que haja um novo nascimento, de modo a que também aconteça a salvação. Ou seja, a salvação e o novo nascimento são inseparáveis. Por isso, preste atenção e fique neste vídeo até o final, porque o que vamos tratar aqui é muito importante para a sua edificação e para a minha edificação, no nome de Jesus. Choice Business and Consulting. Na Choice Business and Consulting, oferecemos um universo de soluções, desde materiais de escritório, computadores, toners, impressoras, até serviços digitais de manutenção, administração de redes, hospedagem de websites e construção de sites personalizados. Nosso compromisso é fornecer produtos de qualidade e serviços eficientes, tudo a preços altamente competitivos. Localizados em Marraquene, na Rua da Mesquita número 5, próximo ao Complexo Comercial Base, atrás do Moza Banco, estamos convenientemente posicionados para atender às suas necessidades. Contacte-nos agora para uma parceria que vai impulsionar o seu negócio. Choice Business and Consulting, onde a excelência encontra o preço justo. Bom, queridos, antes de avançarmos, eu tenho um recado para si, muito importante. Você que gosta de ser edificado pela palavra de Deus e por uma boa exposição da palavra de Deus logo de manhã, eu recomendo que você acompanhe o Mata Bicho Espiritual com o pastor Antunes de Miroto. Ele manda todos os dias mesmo, mas de segunda a sexta, ele manda o Mata Bicho Espiritual, uma breve palavra de reflexão e de edificação para a nossa vida. Eu vou deixar o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, onde nós recebemos o Mata Bicho Espiritual, na descrição deste vídeo. Então clica nesse link, entra no grupo do WhatsApp do Mata Bicho Espiritual e seja muito edificado no nome de Jesus Cristo. Bendito seja Deus por isso, em nome de Jesus. E vamos ao que nos interessa para o dia de hoje. Queridos, conforme eu disse, nós estaremos a estudar hoje o Evangelho do apóstolo João, no capítulo 3, um capítulo muito conhecido pelos cristãos, por várias pessoas, e é um versículo muito famoso neste capítulo, que é João 3,16, né? Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo muito interessante, muito conhecido. E também temos aqui a questão daquela conversa, o encontro entre Jesus e Nicodemos. É também um tema muito importante, muito interessante, que muitas pessoas têm dominado esta parte, e nós vamos tratar justamente desta conversa entre o nosso Senhor Jesus Cristo e Nicodemos, o fariseu. Acompanhe comigo com gentileza a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bendito seja Deus por isto. Então, conforme eu disse, o Evangelho de João ele é muito rico, e principalmente este capítulo, ele traz-nos uma mensagem muito importante para aquilo que é a nossa salvação. Fala-se aqui do novo nascimento, fala-se da graça de Deus, né? A forma como Deus manifestou o seu amor, com que propósito. Então são tantas coisas que nós encontramos num único capítulo, e eu gostaria que você não perdesse nenhum estudo que eu lançar aqui, porque vai ser muito interessante. Querido, nós encontramos aqui uma coisa muito interessante. O verso 1 chama-nos a atenção sobre um certo homem. E esse homem, a Bíblia diz que ele era um fariseu.
Este homem, todos nós sabemos que é o Nicodemos. Duas coisas muito interessantes acerca deste homem. Primeiro, era fariseu. E segundo, a Bíblia diz que era um dos líderes dos judeus. Ou seja, era um dos principais dos judeus. Nós vamos tratar primeiro a questão de fariseu. O que significa ser fariseu? Olha, nos últimos tempos, a questão de fariseu tem tomado um lado pejorativo, não é? Em que se dizem que você é um fariseu, estão a dizer que você é um hipócrita, porque era uma das características que esses homens tinham no tempo de Jesus. Mas não nos esqueçamos, fariseus também foram bastante importantes naquilo que é a preservação das escrituras, naquilo que é também a interpretação da lei. Eles eram guardiões da lei, entre aspas. Então, este grupo, ele, segundo a história, surgiu no 2º século antes de Cristo. E conforme nos diz o historiador Flávio José, ele diz que na época de Jesus Cristo eram mais de 6.000 fariseus, né, que existiam. Este grupo tinha certas características bastante peculiares. Primeiro, eles eram devotos da lei, da Torá. Eram devotos mesmo. E segundo, eles criam na tradição oral juntamente com a tradição escrita, ou seja, eles tinham a lei oral e a lei escrita. Eles criam nestas duas coisas. Terceiro, este grupo de pessoas cria na ressurreição do corpo e também criam na existência de anjos, ou seja, eles criam que o ser humano, após morto, ele tinha esperança de um dia ressuscitar, e também criam na existência de anjos. E também o outro ponto que caracteriza esse grupo é que esses homens eram observadores da lei. Eles tinham um elevado nível moral que fazia com que eles fossem um pouco mais diferentes de outras pessoas, e talvez por isso eles eram muito orgulhosos. Eles se distanciavam de certo grupo de pessoas. E também foram eles que fundaram aquilo que no tempo de Jesus era chamado de sinagogas, onde as pessoas se encontravam para, digamos, debater assuntos das Escrituras. Amém? Que é o segundo ponto deste homem. Além de ser fariseu, a Bíblia também diz que ele era um dos líderes dos judeus. O que é que isso significa? Significa que este homem, ele fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era como um lugar, ou era como um pequeno tribunal, não é? Onde esses líderes, eles funcionavam como se fossem juízes. Foi neste Sinédrio, o Sinédrio de Jerusalém, o grande Sinédrio de Jerusalém, onde Jesus foi condenado. Então, aqueles homens que condenaram Jesus eram os ditos fariseus, que faziam parte do Sinédrio. Eles eram opositores de saduceus. Eles eram opositores dos saduceus, porque os saduceus, eles não criam na existência dos anjos. Eles não criam nessas coisas, ok? Agora vamos para o versículo 2. Versículo 2, ele nos diz que este homem chamado Nicodemos, ele foi ter com Jesus de noite. Ele disse, Rabi. O que significa Rabi? Rabi é um título de respeito, é um título de honra e é um título também de reconhecimento da autoridade de alguém. Entre os judeus haviam aqueles que eram chamados de rabinos, de rabis, umas pessoas que tinham uma certa autoridade espiritual ou religiosa. Então ele primeiro reconhece que Jesus é rabi, ou seja, reconhece que Jesus tem uma certa autoridade, ou é uma certa autoridade entre os judeus. E o que ele diz a posterior? Ele diz que, Rabi, nós sabemos que tu és mestre em Israel, e que ninguém pode fazer as coisas que o Senhor está a fazer. Quais são essas coisas? Os milagres que o Senhor está a fazer, se Deus não estiver com ele. Isto é muito interessante. Primeiro nós encontramos um fariseu que vai ter com Jesus de noite. E uma das coisas que vai declarar diante de Jesus é que eu sei, ou nós sabemos que tu és mestre. Ele reconhece que Jesus é um rabi, uma pessoa
que não recebeu a autoridade dos homens, porque ele diz que sabemos que o Senhor é mestre, né, da parte de Deus. Logo está a dizer que Jesus não recebeu autoridade por meio de um homem, ele recebeu autoridade da parte do próprio Deus, não é? Reconhecia a autoridade divina de Jesus. Por quê? Porque ele diz que os sinais que o Senhor está a realizar, os milagres que Jesus estava a realizar, eles não poderiam surgir da terra, só poderiam vir dos céus, só poderiam vir da parte do próprio Deus. Então, eles usavam os sinais, como já falei em vídeos anteriores. Os judeus, eles usavam os sinais para poder autenticar a autoridade profética de alguém. Jesus realizava milagres. Eles reconheciam, conforme Nicodemos, pelo menos Nicodemos, reconhecia que Jesus era mestre vindo da parte de Deus por causa dos milagres que ele estava a realizar. Ou seja, os milagres que ele estava a realizar, pelo menos Nicodemos, reconhecia que não vinham dos demônios, como numa fase mais posterior, os judeus chegaram a dizer isso. Mas ele diz que não, isto aqui vem de Deus, porque ninguém pode fazer isto se Deus não estiver com ele. Uma verdade aqui temos que destacar: Jesus vinha do próprio Deus. Não era um impostor, como algumas pessoas asseveram. Era um líder divino, era um líder levantado pelo próprio Deus, ok? E ele era mais do que isso, conforme já vimos em João 1, ele era o próprio Deus. Não houve um tempo em que ele não existia, ele é eterno, por isso que Isaías vai dizer que ele é pai da eternidade, mas esse não é o tema para hoje. Vamos ao que interessa. Nós temos que fazer uma questão aqui. Por que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Isso é muito interessante e é muito importante. Primeiro, Nicodemos era um judeu, fariseu. Este homem, ele tinha uma compreensão das escrituras, ele conhecia as escrituras, ele conhecia a lei, aliás, eles eram intérpretes da lei, mas não tinha luz. Está percebendo? Nicodemos era conhecedor das escrituras, da lei de Deus, mas faltava-lhe a luz, não tinha luz, estava em trevas. Ele precisava de uma transformação. O fato dele ir ter com Jesus de noite já significa muita coisa. Jesus é a luz. Ele é um homem religioso que está nas trevas e vai em busca da luz em meio às trevas. Lembra-se em João 1, a Bíblia diz que a luz, não é? Brilhou nas trevas e as trevas não a venceram. E o brilho desta luz chamou a atenção a Nicodemos, que estava em trevas. Além das formigas, que quando você vai tirar uma pedra onde tem formigas, as formigas tendem a fugir da luz para procurar um lugar para se esconder. Nicodemos não fez isso, ele foi atraído pela luz. Os insetos, existem certos insetos que quando você liga a lâmpada, eles correm para ali onde tem a lâmpada, porque eles querem a luz. E Nicodemos também estava em busca da luz. Ele vai buscar a luz, mesmo sabendo que está em trevas. Mesmo estando num lugar em trevas, ele consegue ver a luz que estava em Jesus. Ele vai ter com Jesus de noite. Ok? Mesmo estando em trevas, nós podemos buscar a luz de Deus, que é Jesus. Ele está próximo de nós. Nicodemos, mesmo com todo o seu conhecimento, ele continuava em trevas. Não tinha luz, conforme já disse. Por isso que não fora transformado. O conhecimento que ele tinha, a lei que ele tinha e que ele interpretava talvez bem, não lhe tinha transformado. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não deu a lei para salvar a ninguém. A lei não era para salvar a ninguém. A lei era um tutor para nos levar a Cristo. Era como um babá para nos levar a nossa mãe. Babá não é nossa mãe. Babá é alguém que cuida de nós até que a nossa mãe venha para nos receber das mãos de babá. Então, assim também era a lei. A lei foi dada, não é? Para apontar a Cristo, para revelar a fraqueza do homem. Por isso que pela lei nós temos o conhecimento do pecado.
Porque se a lei não dissesse cobiçar é pecado, eu não saberia que isso é pecado. Versículo 3. O versículo 3 diz uma coisa aqui que nós temos que prestar muita atenção. Veja que Nicodemos, ele vai ter com Jesus de noite e reconhece a autoridade de Jesus, reconhece a Jesus como mestre, reconhece a Jesus como rabi, reconhece a Jesus como alguém que vem da parte de Deus, reconhece a Jesus como alguém que realiza milagres pelo poder de Deus, mas mesmo assim ele encontrava-se em trevas, ele encontrava-se ainda perdido, ok? Como é que eu sei disso? Eu sei disso por causa da resposta de Jesus. Veja bem o que Jesus vai responder a Nicodemos. Ele vai dizer o seguinte: Nicodemos, eu ouvi tudo o que você disse. Talvez Nicodemos estaria ali à espera de um elogio da parte de Jesus, mas Jesus não vai dar elogios, não vai amassar o Nicodemos. E muitas das vezes, né, nas pregações, alguns pregadores falham por causa disso. Além de falar o problema do ser humano, vão amassar o coração do ser humano, vão amassar o ego do ser humano, dizer: tá tudo bem, porque você é vencedor, porque você é rei, porque você é próspero. Não é isso que os homens precisam, isso não salva ninguém. Os seres humanos precisam saber qual é o seu problema, ok? E o seu problema é o pecado. E Jesus, neste versículo, ele vai dizer: Nicodemos, em verdade te digo. Por que Jesus disse em verdade te digo? Olha, na língua grega existe uma particularidade. Quando alguém quer enfatizar alguma coisa, ele repete a mesma coisa 2 vezes. Talvez mais, mas pelo menos já sei que tem que ser pelo menos 2 vezes. Então, quando ele repete, ele está a dizer que o que eu quero dizer agora é muito importante. É como quando os profetas no Antigo Testamento diziam: assim diz o Senhor, não é? Para dizer que prestem atenção, quem está a falar agora é o Senhor. E Jesus também diz que em verdade te digo. Na Nova Versão Internacional está escrito: em verdade te digo. Te digo o quê? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Há um problema aqui. Nicodemos, conhecedor da palavra, conhecedor das escrituras, conhecedor da lei, intérprete da lei, vai ter com Jesus. E ele elogia Jesus. Ele diz: Jesus, eu sei que tu és mestre. Eu sei que tu vens da parte de Deus. Mas Jesus não responde com elogio, nem diz obrigado. Jesus vai diretamente para o problema que Nicodemos estava a enfrentar. Ele diz: Nicodemos, ouça o que eu estou a dizer. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora me diga uma coisa. Aquele que não vê, ou está em trevas, ou então é cego. E se é cego, significa que está em trevas, não pode ver. Então, está a perceber o significado de Nicodemos ter ido ter com Jesus de noite? Ele foi ter com Jesus de noite, porque na verdade ele estava em trevas. Nicodemos estava em trevas, ok? Mas ele viu a luz em Jesus. Só que aquilo que ele viu não era suficiente. Ele reconhecia Jesus como mestre, assim como aqueles que podem reconhecer a Jesus hoje como profeta. Outros reconhecem Jesus como um grande líder. Mas isso não é suficiente. Há um problema que precisa ser resolvido. E esse problema é a natureza pecaminosa do ser humano. A Bíblia diz claramente que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens pecaram, todos nós estamos em pecado, todos nós somos pecadores, iníquos, merecedores da ira de Deus, conforme está escrito em Efésios, não é? Somos filhos da desobediência, graças a Deus, porque alguns já não são. E por causa disso, todos nós estávamos encerrados no pecado, encerrados em trevas, escravizados pelo pecado. E para sair disso, há uma coisa que somente Deus pode fazer.
E essa coisa chama-se novo nascimento. Este é o tema central deste capítulo. Pelo menos dos primeiros versículos do capítulo 3 de João. É um novo nascimento. E a Bíblia aqui está a dizer claramente que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, por outra, Jesus estava a dizer a Nicodemos, querido, o reino de Deus está aqui, mas você não consegue ver. Por quê? Porque você precisa nascer de novo. Há um problema que você está a enfrentar. E esse problema é o seu pecado. Precisa nascer de novo. Precisa ser transformado. E esta transformação somente Deus pode realizar. E sendo você transformado, poderá ver o reino de Deus. Lembra-te, João Batista quando pregava dizia, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. Jesus também dizia a mesma coisa, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. Ou seja, a transformação, o novo nascimento, ele acontece quando nós nos arrependemos. Ele é revelado quando nós nos arrependemos. E quando nós nos arrependemos, nós temos da parte de Deus uma transformação, o direito de nos tornarmos filhos de Deus e podemos enxergar as coisas divinas. Por isso que a Bíblia está a dizer que nós só veremos o reino de Deus se nós nascermos de novo. É importante que as pessoas nasçam de novo. O que é isso de novo nascimento? Louvado seja Deus. É a mesma pergunta que Nicodemos vai fazer. E esta pergunta será respondida no próximo estudo. No próximo estudo nós vamos tratar disso. Mas para já, importa levantar certos pontos. Primeiro, é importante que nós reconheçamos Jesus como Mestre, como Senhor, como Salvador, como Rei, como aquele que deixou os céus para vir aqui, tomar a nossa culpa e morrer na cruz pelos nossos pecados. Este é o amor de Deus. Jesus é a revelação do amor de Deus. Jesus é quem trouxe o reino de Deus entre nós. É preciso que nós o reconheçamos, o honremos, o glorifiquemos, o exaltemos, o santifiquemos como Senhor em nossos corações e na nossa vida. E segundo, importa nascer de novo. Se você sabe que ainda não nasceu de novo, peça a Deus, arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus pecados, peça a misericórdia de Deus e que Ele vai te perdoar. Ele está sempre pronto para perdoar. Jesus, Ele disse que aquele que a mim vier, de maneira nenhuma o lançarei fora. E também Ele disse que é chegado o momento em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Eu já disse, esse versículo não está a falar de ressurreição. Este versículo está a falar de transformação espiritual dos seres humanos. Porque todo ser humano sem Cristo é um morto. Em Efésios 2 está escrito isso, né? Que estávamos mortos em nossos delitos, guiados pelos nossos próprios pensamentos. E éramos merecedores da ira. Então todo aquele que não tem Cristo é um morto diante de Deus. Morto de que sentido? Morto espiritualmente. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia em Gênesis disse a Adão que no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês certamente morrerão. E logo que eles comeram, morreram, separaram-se da glória de Deus. E todos nós hoje morremos espiritualmente. Todo aquele que vem de Adão está morto espiritualmente e precisa da graça de Deus para voltar à vida. Amém? Então, fale com Deus. Peça que Ele perdoe. Peça que Ele te lave pelo sangue de Jesus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Não há exceção. Não importa se é branco, não importa se é negro, não importa se é chinês, não importa se é europeu, não importa. Todo ser humano carece da misericórdia de Deus para ser salvo. Ok? E bendito seja Deus por isso. Então a resposta para a pergunta o que é novo nascimento, nós teremos no próximo vídeo. Eu gostaria que você não perdesse essa oportunidade. Fique atento e peço que não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também de colocar o seu like, partilhar e comentar também
para que ambos sejamos edificados e cresçamos juntos na bendita paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.